Olá, olá! Olha aqui nós novamente no nosso encontro. Como estão? Tudo bem? Dando continuidade, pessoal, ao tema júri, né? Plenário de júri, o júri. Nós já fizemos uma introdução, né? A parte 1, que já está em nosso canal, Saber-Direito. E agora nós vamos para a parte 2. Né? A primeira parte nós fundamentamos, tiramos de onde sai o fundamento do Tribunal do Júri, quais são os crimes que são processados pelo Tribunal do Júri, né? E quais as características, os elementos importantes do Tribunal do Júri, né? Como a amplitude de defesa, né? Que nós explicamos, a soberania dos veredictos, tá? Agora nessa parte 2, nós já vamos entrar na legislação processual, né? Vamos fazer também mais uma introdução, porque tem muita coisa para ser vista no Tribunal do Júri. Mas nós vamos desenhar aqui, esquadrinhar como se processa, como que é um processo até chegar no Tribunal do Júri, como é que esse processo caminha, não é? Agora é difícil visualizar porque nós temos processo digital, né? Quando tinha um processo físico, dava para a gente dar um exemplo, o processo vai daqui para tal lugar, para o gabinete do juiz, tal. É a mesma coisa, só que agora é digital, né? Então, quando vai conclusos para o juiz, significa que o processo, apesar de digital, está para o juiz dar alguma decisão, ou algum despacho, ou alguma sentença, tá? São só 3 atos que o juiz pratica no processo. Nossa, professor, só isso ele ganha tão bem? Só que esses atos são de fundamental importância para um processo que pode julgar a tua liberdade, teu patrimônio, né, tua saúde. Então, o juiz ele faz despacho no processo, ele dá decisões interlocutórias, decisões no meio do processo, né? E ele elabora sentenças que põe fim à fase de conhecimento ali, né? Dando uma procedência, parcial procedência, ou improcedência no mérito, na questão, no tema, no assunto discutido. Bom, feito esse parêntese, nós vamos agora colocar aqui para vocês algumas informações, tá? Deixa eu só colocar aqui. Vamos abrir aqui a tela. Opa, ó que bonitinha a tela aí, ó. Nossa tela para escrever, né? Bom, primeira informação importante. O procedimento do júri, ele é bifásico. Olha o nome, bifásico, bipartite, tá? Dupla fase, ou seja, ele tem 2 fases. Nossa, professor, mas por que 2 fases? Ora, pessoal, nós estamos lidando com casos, lembre-se, o júri no júri julgado, ou são julgados crimes contra a vida das pessoas, né? O crime mais emblemático, né? O que mais tem nos júris é o homicídio, né? É matar alguém, artigo 121 do Código Penal, tá? Então, em se tratando de gravidade do crime, né? E estando em risco a liberdade da pessoa que está sendo acusada por ter cometido um homicídio, e o fato também da família da vítima querer justiça, esses ingredientes são tão importantes que fez o legislador pensar num modelo de júri que divide em 2 fases, em 2 partes, tá? A primeira fase, vou colocar aqui 2 fases, né? Bifásico, 2 fases, tá?
pode ter outros nomes aí, mas simplificando, duas fases. A primeira fase, também chamado de sumário de culpa, inicia-se, como que inicia-se, professor, essa primeira fase? Com o recebimento da denúncia. Denúncia é um pedido do promotor, vem lá o inquérito da delegacia, né, a Polícia Civil investigou, ou a Polícia Federal, mas na prática, na maior parte dos casos, a Polícia Civil investigou, tá montadinho o inquérito, o delegado verificou que há indícios de autoria do crime e prova da materialidade do crime, já ouviu várias testemunhas, ele manda para o promotor. O promotor é, vamos dizer assim, o titular da ação penal, ele é, entre aspas, o dono da ação penal. É ele que vai dar andamento agora à ação, ao processo. Até a fase de investigação não há processo. Há um procedimento administrativo da Polícia Civil de investigação. Tá? Depois que vai para o promotor ele olha todo o inquérito, analisa, ele que vai fazer o juízo, que nós chamamos de judicium em latim, tá? Accusationes, ou juízo de acusação. Ele vai analisar. Bom, será que o delegado está certo mesmo? Então ele vai analisar duas coisas só, promotor. Qualquer processo, em qualquer inquérito policial, para que ele possa começar um processo, ele só vai ver duas coisas: indícios de autoria, ou seja, não precisa ser prova cabal, assim, prova gritante, não, só indício, mero indício de que a pessoa X cometeu o crime e prova de que existiu o crime. Por exemplo, João atira em José. João atira em José com intenção de matá-lo, não machucá-lo. Bom, tem indícios de autoria? Aí verifica-se na delegacia, tem a testemunha que viu, estava passando de carro, viu o João empunhando uma arma, mas não viu dar tiro. Viu o João, na verdade, vamos dificultar, viu o João com algo na cinta, parecia uma arma. Isso é um indício de autoria? É, tá? E a testemunha não viu atirar, é um indício, tá? Prova da materialidade, a prova do crime é o tiro, a bala, né, ter perfurado ou atingido, ainda que de raspão, José. E professor, mas quem faz essa prova da materialidade nesses casos? A perícia criminal, né? Quem gosta de CSI aí, pensa que a perícia criminal no Brasil é igual ao CSI, esqueça o CSI, tá, turma? Aquilo ali é ficção. A realidade é bem mais nua e crua e mais difícil, tá? Não estou dizendo que a perícia criminal é ruim, não. É que no estado de São Paulo inteiro, todos os dias a perícia, o Instituto de Criminalística está fazendo laudos e laudos periciais, analisando um monte de fatos, tá? Criminosos ou não, para apurar se teve materialidade. Bom, tem um laudo pericial que prova que teve o tiro que acertou José. É prova da materialidade? É. Bom, o promotor viu isso, esses dois elementos, indícios de autoria, prova da materialidade. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um texto narrando os fatos, narrando o que ele leu do inquérito, o que ele visualizou, imputando ou falando que o João tinha intenção de matar José e por isso deu um tiro nele. Ponto. Coloca embaixo a testemunha ouvida e aí ele pega esse processo, vamos supor que é físico, tá? Ele manda para o cartório judicial, protocola, se for no computador, manda pelo sistema, né? Distribui lá e cai em algumas varas por sorteio
cai lá para o juiz analisar. Olha só como que é complexo. Agora, pode condenar? Não. Pode fazer audiência? Ainda não. O juiz, agora falando no processo, no procedimento do júri, tá? O juiz vai também fazer uma análise. Ele vai analisar essa denúncia, tá? E aí ele vai verificar se é caso de arquivamento e já virou processo aí, tá? Quando vai para o fórum, né, ou vai para o cartório judicial, entra no sistema, vira um processo. Sai de inquérito por inicial para processo. Aí o juiz vai analisar o processo, né, que é aquele pedido lá e o inquérito policial ele vai junto, anexo, tá? Porque o juiz também vai verificar. Olha, vamos ver se tem indícios de autoria e prova da materialidade para verificar se eu, juiz, posso dar prosseguimento. O juiz verificou, falando, não é caso de arquivar essa denúncia, não. Dá para ir. Tá. Aí o juiz o juiz não tira da cabeça dele, não. Ele tem que fundamentar, tem que escrever lá por que ele acha que a denúncia. E aí ele faz o recebimento da denúncia. Ele dá uma decisão dizendo, olha, por tais e tais motivos recebo a denúncia. E aí começa a primeira fase do júri, tá? É com o recebimento da denúncia. O juiz recebeu a denúncia, ele quer dizer nada mais, nada menos que o processo está apto a prosseguir. Não para ali, nem é arquivado, nada, dá a prosseguir. Bom, segundo ato, ou segundo momento, é o juiz marcar, na verdade, tem a apresentação da defesa prévia, né? O advogado do réu, né, de quem está sendo acusado, e é interessante que depois que vira processo, ele sai da posição de indiciado, acusado, para réu. Quando vira processo e o juiz recebe a denúncia, a pessoa vira ré, ou o homem vira réu no processo. Tá? Muda a nomenclatura, tá? É feita uma defesa prévia, né? E o juiz vai verificar se confirma ou não a denúncia, tá? Confirmando a denúncia, vai para a designação de uma audiência, tá? Ainda não chegamos nem perto daquelas pessoas que vão julgar o réu lá naquela salinha, naquela multidão, tal, onde o réu fica ali, né? Tem os jurados, o conselho de sentença, tal. Não chegamos ainda aí, tá? Estamos na primeira fase ainda, sumário de culpa. Olha só, sumário de culpa. Aqui, ó. Vou deixar em negrito e vermelho. Bom, o juiz vai marcar a audiência. Ele viu que está apto a prosseguir o processo. Vamos lá. Convoca ou intima a testemunha. Se a vítima estiver viva, às vezes é um homicídio tentado, né? Intima a vítima, intima o réu, tá? Bom, ali, no momento, no dia da audiência, primeiro é ouvida a vítima, né? Se estiver viva, a testemunha, a defesa pode também arrolar testemunhas, então as testemunhas são ouvidas depois da vítima, e por último, o réu. Pronto. Professor, o réu pode confessar? Pode. Ele pode negar? Pode. Pode mentir sobre os fatos? Pode. Em tese, pode. Tá? Aqui ele não é obrigado, ele pode até ficar em silêncio, não falar nada, não responder a nada. Tá? Bom, terminou a audiência. Vamos supor que é um fato que o juiz já vai dar uma decisão ou uma sentença. Ele verifica que, importante agora, que eu deixei de falar. Terminada a audiência,
o que o juiz tem na cabeça? Ele vai analisar também se os indícios de autoria são confirmados em juízo. O que foi falado na delegacia tem que ser confirmado em juízo, tá? Para poder o juiz ter a convicção de que está apto para ir para o júri. Para o júri e para outros processos também que não são do júri. Bom, foi confirmado que há indícios de autoria, ainda não precisa ter prova cabal da autoria, mas precisa ter prova da materialidade. Também foi confirmada a prova da materialidade pelo laudo pericial, né? Que não precisa ser nem pode ser rebatido, mas não precisa repetir a produção de prova ali no caso. E aí então o juiz ele tem três opções. Ele ou pronuncia ou impronuncia o réu, pronuncia ou impronuncia o réu, ou ele três, né? Pronuncia, impronuncia ou absolve, uma absolvição sumária do réu, ou quarto, desclassificar o crime. Eu vou falar de cada um desses. Então, nessa fase, o juiz o juiz pode, conforme os fatos ali e as provas, tá? Pronunciar o réu, pronunciar o réu, absolver sumariamente o réu ou desclassificar o delito. Bom, então há quatro opções para o juiz. O que é pronunciar o réu? Significa que, mesmo havendo dúvida sobre a intenção dele, se ele queria matar ou não, mesmo havendo dúvida, ou seja, indubio pro societate, ou seja, aqui, diferente do processo criminal normal, se o juiz tiver dúvida da autoria do crime, aqui no caso do procedimento do júri, a dúvida favorece ou desfavorece o réu. Ou seja, em dúvida, o juiz tem que decidir em favor da sociedade. O que a sociedade quer? Quer julgar um crime doloso contra a vida. Então, em dúvida pro societate. Só para deixar aqui é um termo em latim, tá? Agora, num procedimento criminal normal, na dúvida ali, se o juiz ficar na dúvida, da autoria do crime, ou se o réu cometeu o crime mesmo, né? Aí chama-se indúbio pro réu. E aí o que o juiz faz quando num procedimento comum, normal, tá? Que não é do júri, um crime, por exemplo, contra a fauna, um crime ambiental, uma lesão corporal, o que o juiz faz? Ele absolve, indúbio pro réu, absolve o réu. Agora, no júri, se o juiz ficar em dúvida, indúbio pro societate. Isso é discutível, tá, gente? Muitos juristas discutem essa questão, mas na dúvida o juiz pronuncia, e na dúvida, se ele pronuncia, significa que o processo está apto para segunda fase, tá? E ele vai dar uma decisão, a gente chama de decisão de pronúncia ou sentença de pronúncia. E aí ele fundamenta por que ele, mesmo estando em dúvida, ou se ele não pode colocar certeza, porque ele não é, lembrando, ele é juiz, só que ele não é quem vai julgar de verdade, tá? Aqui ele faz uma análise prévia. Quem é o juiz da causa aqui no procedimento do júri são as pessoas do povo, né? São 7
jurados que vão votar. Eles que são os juízes, a gente chama de juiz de fato, né? Os juízes do caso. Aqui o juiz ele só preside a audiência e ele vai analisar de novo se ainda o processo está apto a dar seguimento. Olha quantas fases e quantos momentos que a gente analisa. Por isso que quando chega no tribunal do júri é quase certeza de condenação, quase certeza, porque passou por vários momentos ali de fiscalização, de análise do caso. Bom, pronunciei, e o juiz pronunciei, beleza. Remeto, não sou eu que vou nem, muitas vezes não sou eu nem que vai presidir o tribunal do júri. Eu remeto, às vezes tem uma vara específica, para a vara criminal, por exemplo, eu remeto o processo para a vara criminal, eu mando para lá. E lá o juiz, ou a vara do júri, se tiver, aí o juiz de lá que vai organizar o tribunal do júri. Beleza. Agora, se eu impronunciar o réu, o que quer dizer isso? Impronúncia significa que não há indícios de autoria. O que acontece? Esse processo ele é arquivado, em tese é arquivado, não há indícios, não é nem dúvida, que está provado que não tem indícios, que aquilo lá que o cara tinha na cintura não era uma arma, e não teve tiro nenhum, ou o tiro veio de outro lugar, de uma bala perdida. O cara, na verdade, ali estava tirando um cigarro para fumar. Então não tem indício de autoria nenhuma. E aí esse processo para por aqui. Isso significa o quê? Está arquivado para sempre? Não. Se lá um dia aparecer novas provas, pode reabrir o processo, tá? Mas fiquem com essa informação: em pronunciar o réu é porque não há indício de autoria. Ficou provado, cabalmente provado, sem dúvida, não há dúvidas, qualquer dúvida, tá bom? Bom, não há indício, né? Na verdade, não é que o réu não cometeu o crime, não há indício de que ele cometeu, não se sabe quem cometeu. Agora, absolver sumariamente, o que quer dizer isso? Existe a certeza de que o réu é inocente. Aí, tendo certeza, nessa audiência, o juiz absolve sumariamente. Sumariamente é assim, na lata, absolvo, com base nisso. Beleza. E se ele não impronunciar ou ele não absolver? Resta desclassificar o delito. Olha, isso é muito comum, viu? O que é desclassificar? É quando fica provado que o réu não há indícios de que o réu não quis matar, mas ele quis só machucar. Então, do homicídio, vamos supor, do homicídio passa-se para o crime de lesão corporal. Ou seja, está provado ali para o juiz que não houve um homicídio ou tentativa de homicídio. Houve só um crime de lesão corporal. O cara não quis matar, ele só quis machucar. Como é que eu sei, professor? Testemunha, às vezes fala, não, eu vi ele atirando no pé do cara. O local da bala também, não é em órgãos vitais. Foi no braço, foi na perna, embaixo, no pé. Ele só quis assustar. Então a lesão corporal, não é crime de homicídio. Isso é desclassificar, é você tirar de um crime e colocar em outro. Ou tirar um crime
dali colocar outro no lugar. E aí, lesão corporal, o júri vai julgar? Os jurados vão julgar? Não. Lesão corporal é crime contra a incolumidade física, não é crime com intenção de morte, mas a pessoa quis machucar, pronto, machucar física ou psicologicamente é a lesão corporal, na verdade, é machucar fisicamente, né? É isso, pessoal. Bom, essa é a primeira fase, tá? Vamos supor que o juiz pronunciou o réu, tá? Deixar azulzinho aqui. Então, o processo está apto para a segunda fase. O juiz, se ele não... Às vezes tem comarca que tem uma vara só. Então, é o próprio juiz que pronunciou, é ele que vai presidir a segunda fase. A segunda fase, que é o plenário do júri. Olha que nome bonito. A segunda fase é o plenário do júri, pessoal. Deixa eu só colocar aqui para vocês. A segunda fase é o plenário do júri. Olha que chique. É chique demais, né? Plenário do júri. Vou pôr aqui. Então o juiz pronunciou, ele tendo dúvida ou ele tendo certeza de que é indício de autoria e prova da materialidade, ele remete os autos para o plenário do júri, se não for ele o juiz que vai presidir. Se for outro, ele encaminha os autos, ele dá uma deliberação no final da decisão dele, dizendo assim, encaminhe-se os autos para o plenário do júri, tá bom? E aí, inicia-se a segunda fase, tá? Então, inicia-se a segunda fase com a pronúncia, tá? A pronúncia inicia-se a segunda fase, tá bom? Bom, pessoal, vou parar por aqui para não ficar cansativo. Nós aprendemos, então, que o tribunal, o procedimento do júri tem duas fases. A primeira é sumário de culpa, né? A segunda fase é o plenário do júri, e aí eu expliquei o que é pronúncia, impronúncia, absolvição, desclassificação. E vocês viram que o recebimento da denúncia, o que é o recebimento da denúncia, e vocês viram a importância que é o júri, o procedimento do júri ter duas fases, porque nós estamos falando da liberdade de alguém, né, que está em jogo, e ao mesmo tempo a vida ou a morte de alguém também, né, se matou ou machucou de alguém. Então, devido a esses bens jurídicos tão importantes para a sociedade, é preciso que tome-se muita cautela para que o processo chegue ao júri, para que as pessoas do povo, pessoas que não sabem nada de direito, vão condenar ou vão absolver alguém, tá bom? Então fiquemos por aqui, e sempre esqueço de falar, pessoal, nos ajude, tá? Clique aí na inscrição, inscreva-se aí, ativa o sininho para você receber notificação e clica no joinha, tá? Se você gostou, porque nós precisamos ter mais engajamento. Faça comentários, tá? Sugestões, estamos abertos a isso, tá bom? Uma ótima tarde ou noite a todos.